Paulo, tá tudo bem? Você está em paz? Está calor? Por gentileza, uma aguinha gelada, um ar-condicionado para o meu irmão aqui. Pastor tem que sofrer? Pastor tem que passar calor? Vira um ventilador aqui para ele. Ó. Precisa de mais alguma coisa? Uma aguinha com gelo? Já tem uma aguinha já. Amém. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo quanto o Senhor tem colocado sobre o coração, Senhor amado, do seu Filho, Senhor, que Ele venha saber traduzir, Senhor, em palavras, Senhor, a cada coração, porque cada vida entende, Senhor amado, de uma forma a sua mensagem, Senhor. Nós vemos aí a multiforme sabedoria do Senhor, ó Pai, agindo no meio do seu povo, Senhor. Toca, Senhor amado, nos corações, Senhor, que haja mudança, Deus, que haja impacto, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem aqui quer ser batizado com fogo? Eu estou quase. Amém? Glória a Deus. Deixa eu comentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Aqueles que eu não vi ainda. Glória a Deus. Se a palavra hoje tem que ter um tema, na verdade seria a mensagem principal a que eu queria trazer. É uma frase que eu ouvi numa pregação e que me impactou bastante. Essa frase é o seguinte: você quer ter um encontro com Deus? Quer? Então comece se tornando como alguém a quem Ele procura. Amém? Para nós termos um encontro real com Deus, meu irmão, o caminho mais fácil seria a gente começar a se tornar como alguém a quem Deus procura. Se a gente começar dessa forma, com certeza o nosso encontro com Deus vai ser muito mais fácil e muito mais rápido. Amém? Quem aqui reconhece que precisa ser mais próximo de Deus? Amém? Então, meu irmão, você acabou de reconhecer que você precisa de mudança. Você acaba de reconhecer que para você estar mais próximo a Deus, já que hoje você quer estar mais próximo, você precisa de mudar. Porque é necessário que o homem que existe em nós caia, para que o Espírito que também está em nós venha a vivificar. E somente pelo Espírito Santo de Deus é que a gente tem contato com o Senhor. O contato mais próximo que nós temos com Deus. E graças a Deus que nós temos o Consolador. Graças a Deus que nos tempos de hoje ainda temos o Espírito Santo de Deus que passeia no meio do seu povo. Amém? E sentir a presença do Espírito Santo de Deus é um pouco do que é sentir a presença de Deus. E nessa reflexão, nessa mensagem que eu estava pensando, eu queria trazer a nós, o que está faltando para nós estarmos mais próximos de Deus, ou seja, mais íntimos de Deus, E o que precisamos fazer para ter essa intimidade com Deus? Já percebemos aqui logo no começo que a gente precisa mudar. Mas o que precisa mudar? Onde que está a mudança? A mudança, praticamente, ela está em nos tornarmos amigos de Deus, íntimos de Deus. Assim como você tem um amigo que você fala por WhatsApp, e em alguns minutos vocês acabam se encontrando. O que é o WhatsApp? O que é o WhatsApp? É um aplicativo de bate-papo. SMS, é quase parecido com o SMS do celular, sabe? Mandar mensagem, é meio assim. Então, basicamente hoje em dia você tem
o seu relacionamento com o teu amigo muito fácil. E graças à tecnologia também, às vezes, tão perto e tão distante ao mesmo tempo, né? Mas não é o caso aqui. Eu queria falar para os irmãos o seguinte: como é que você tem buscado se relacionar com Deus? Essa pergunta é para a reflexão da igreja. Como é que nós temos buscado uma relação com Deus? Será que essa busca que nós estamos tendo, a forma que estamos buscando nos relacionar, é o suficiente? Ou é a forma mais eficaz para se relacionar com Deus? Um amigo, como a gente se relaciona com um amigo? Primeira coisa, hoje a gente tem acesso fácil ao telefone, quase todo mundo aqui tem um celular. Você consegue ligar para o seu amigo e acaba se encontrando com ele rapidinho, né? Quem tem internet vai lá, manda uma mensagem pela web, pelo próprio celular mesmo, e consegue se encontrar rapidinho. Alguns amigos nem precisam fazer isso, você não precisa nem convidar, na verdade, que ele já vai aparecer na tua casa. Né? Tem uns amigos que já aparecem na tua casa já sem falar nada. Isso é intimidade. Tamanha intimidade, né? Essa é tamanha intimidade. Você não precisa nem convidar o amigo, ele já aparece na porta da tua casa sem avisar. Na verdade, é fácil assim ter um relacionamento. E com Deus também é fácil. O problema é o seguinte, é como vemos e como chegamos a Deus. Primeira coisa, vamos refletir. A igreja. Quase todos, se não a grande maioria, se achegou à casa de Cristo, se achegou à igreja, talvez buscando algo do seu próprio interesse. Estou certo ou não? Muitas vezes você chega à casa de Deus, por quê? Porque você passa por uma necessidade, ou você passa por uma situação no qual te faz refletir sobre Deus. E você acaba se chegando a Deus. Mas sempre com algo para que, olha, a minha saída está ali. A minha saída, se ninguém pode resolver meu problema, Deus pode resolver meu problema, então eu vou à igreja e assim por diante. Então, o nosso relacionamento com Deus já começa de uma forma assim, né? E Deus é misericordioso, cheio de graça, que Ele sabe da nossa necessidade, sabe que somos pó. E sabe que somos totalmente necessitados dEle. E realmente é dessa forma que a gente chega. Mas, depois de um tempo, a gente continua vindo na igreja, e esse relacionamento, depois que Deus te concede aquele pedido, como continua esse relacionamento? Será que ele continua? Às vezes, a gente se baseia em relacionamento com Deus, é vir à igreja. Ter um relacionamento com Deus é você ter a igreja. E temos muito de nós temos falhado. Por quê? Porque pensamos dessa forma e às vezes achamos que somente a igreja nos basta. E a igreja, na verdade, ela não, a porcentagem que isso equivale a você se relacionar com Deus é muito pouca. Na verdade, aqui nós estamos se relacionando entre irmãos para adorar ao nosso Deus. Mas Deus requer intimidade. Você falar com Deus requer ter intimidade com Deus. E muito mais que isso, como um amigo, você tem conhecimento do seu amigo. Você conhece o seu amigo. Quando o teu amigo passa por um problema, você sabe quando ele está passando por um problema. Você reconhece. E Deus também reconhece em você, Ele sabe, mesmo que você não fale. Na verdade, Deus é atemporal, Ele sabe de todas as coisas. Mas eu estou trazendo agora o relacionamento de Deus para uma coisa mais humana, que nós temos com o nosso amigo. Mas é esse tipo de intimidade que Deus espera da gente. E para termos esse tipo de intimidade, isso requer um conhecimento do que é o nosso amigo e como é nosso amigo. Então temos que conhecer nosso amigo, sermos íntimos com o nosso amigo. E isso é buscado na individualidade de cada um.
Não adianta porque eu sou casado com a pastora Luciana, o pastor Jorge com a pastora Lúcia, assim por diante, o pastor Daniel com a pastora Simone. A gente não consegue, quem é que tem mais tempo de casado, sabe? A gente não consegue ser íntimo com Deus através de uma segunda pessoa, mesmo que você tenha tamanha intimidade como a sua esposa. Não é porque a sua esposa é íntima com Deus que você consegue ter intimidade com Deus, porque isso é individual. Deus respeita a individualidade de cada um. E isso talvez é uma coisa tão grandiosa, eu estava pensando e refletindo sobre isso. Por que o amor, ele é uma atitude e não um sentimento? Deus até isso ele respeitou da gente. A gente tem o direito de querer amá-lo, mesmo sendo criaturas, mesmo sendo parte da criação de Deus. Por isso que o amor ele é algo que tem que nascer de você, né? Eu estava meditando sobre isso, eu comecei a refletir, eu falei, caramba, se fosse o amor fosse relacionado a como uma paixão, ou se fosse algo que brotasse dentro da gente, seria muito fácil a gente culpar a situação, falando assim, mas eu não consigo amar a Deus mais, porque não vem mais de dentro de mim. Não é verdade? Por isso que vem de uma atitude. Aqueles que fizeram Homem ao Máximo, né, já sabem o que estou falando, que o amor ele é uma atitude. A gente tem a atitude de amar. Então não é uma coisa que brota de dentro, que vem, que nasce. Isso é paixão, né? E se brotasse dentro de nós, então poderíamos falar assim, bom, eu não consigo amar mais a Deus porque não brota mais dentro de mim, mais amor. Então isso não cabe a gente usar como desculpa. Isso não cabe. Então, irmãos, amar a Deus, ter intimidade com Deus, isso requer atitude nossa, e atitude individual nossa. Amém? Eu queria ler com vocês uma passagem. Pois dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa passagem está em Romanos 11:36. Romanos 11:36 diz que para ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus quer que você o adore, e Ele traz essa questão de dar a Ele glória, render a Ele glória, porque adorando a Deus, você se torna mais semelhante a Ele. Eu falo semelhança, não semelhança em grandeza do alto do poderoso Altíssimo, não. Mas eu falo semelhança em caráter. Semelhança vai mais do que sermos igual, né? Ele fala semelhança em caráter de Deus, espelhar a Deus. Quanto mais nós rendemos glória, quanto mais glorificamos a Deus, quanto mais rendemos a Ele aquilo que lhe é digno, mais semelhantes a Deus nós nos tornamos. Por isso a gente tem que tomar cuidado, e a gente tem que prestar muita atenção em o que é sermos adoradores a Deus. O que é ser um adorador de Deus? Eu tenho refletido muito comigo mesmo quanto a isso. O que Deus quer de mim? O que falta? O que eu preciso? Onde é que eu não entendi? Eu me cobro. Onde é que eu não entendi? Onde é que eu estou faltando quanto a essa situação? E isso já tem me mastigado há muito tempo. Por isso que eu estou trazendo essa palavra para os irmãos. E foi através de uma pregação que eu estava ouvindo. Isso moveu em mim. Isso moveu. E eu comecei a pesquisar e querer entender o que é, onde estou falhando e onde está faltando o meu relacionamento com Deus. Veja uma coisa. Primeira lição de um cristão.
Se você perdeu essa aula, ou se você não lembra, anote aí. A primeira lição de um cristão: você foi criado para o adorar. Ponto. Ponto. Então, irmãos, a questão de como nós nos achegamos a Deus, como nossos problemas que nós passamos, tudo, como a passagem que lemos agora em Romanos, tudo é dele, tudo pertence a ele, pois dele são todas as coisas. A sua vida, o que você é como ser humano, é unicamente, exclusivamente, Deus o fez para adorá-lo. Primeira lição do crente é essa. Você foi separado para Ele. Você foi e é para Ele. E foi criado para Ele. Por isso que as coisas criadas pelos homens não nos satisfaz. Tudo que é criado pelo homem, tudo que o homem traz, tudo que é feito pelo homem, não satisfaz a necessidade do homem. Na verdade, nenhum homem, isso também está vendo na pregação, nenhum homem consegue ficar em um ponto, em uma posição de superioridade, talvez por muito tempo, sem se corromper. Porque o homem não foi criado para ser adorado. O homem foi criado para adorar. Então, a primeira lição que a gente tem que aprender é essa. Esqueça tudo e pense nessa situação. Toda situação, eu falo assim, esqueça de tudo aquilo que você coloca hoje, que você trouxe hoje na sua mente ao entrar na casa de Deus, ao entrar nessa igreja. Não sei qual o problema da sua família, não sei qual é o problema que você está tendo na sua casa, ou no seu emprego, ou então com uma pessoa específica. Esqueça tudo isso agora. Deus, Ele quer dizer para você que você foi criado para o adorá-lo. Única e exclusivamente para isso. Amém? Dentro disso, eu queria trazer para os irmãos mais algumas coisinhas para começar a encaixar. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Ele for tudo o que você tiver. Muitas vezes, eu digo, a grande maioria das vezes, a gente só consegue entender que Deus é tudo o que a gente precisa quando tudo o que você pode fazer, somente você tiver a Deus. Eu queria complementar isso aqui trazendo meu testemunho. Todos aqui, acho que já sabem, quanto à questão de como foi a gestação do Davi. Quando tivemos a notícia, né, daquele médico, de que o Davi teria alguma síndrome, né, poderia existir alguma síndrome, e nessas questões todas, ele até nos aconselhou o aborto, no meio de toda aquela situação, né? Lógico, eu e a Lu somos totalmente contra, né, o aborto, mas é aquela situação que você pega ali, e a pessoa te pega de sopetão e começa a falar um monte de coisa, e a gente fala, não, quanto a isso, não tem a gente, não importa que ela nasce morta, você fala que ela nasce morta, mas a gente não é a favor do aborto e tudo mais. Não, eu entendo, mas... e imagina aquilo, você recebendo aquele impacto, né? E toda aquela informação, todo aquele impacto mexeu muito, mas mexeu muito comigo, com a Lu e principalmente comigo. Eu questionei a Deus. Eu questionei a Deus, não no sentido assim de querer voltar
ou abandonar a Deus, não. Mas aquele questionamento, primeira coisa que eu pensei, o que eu fiz de errado? Você acaba se analisando assim, eu fiz algum pecado, eu devo ter um pecado gigantesco. Na minha ignorância momentânea ali, e no desespero momentâneo, você acaba pensando de tudo. E logo isso já sai na minha mente, lógico. E ao mesmo tempo o Espírito Santo ministrando na minha mente e ministrando também sobre a vida da minha esposa, da Lu. E logo depois me veio a questão, somente pensando no Davi. O que mais me doía no coração era saber que não é tudo que eu ia passar, ou se eu passaria, ou se eu não passaria, não importa. Mas eu não estava preparado para ver o meu filho, após o nascimento e pelo resto da sua vida, passando por algum tipo de preconceito. Isso eu não conseguiria ver. Isso me magoava muito. Isso me marcava muito. E foi o que mais me marcou. Porque você vê um filho passando por algum tipo de preconceito, ou saber que talvez o seu filho, por conta da sua ter um pouco mais de limitações, não poderia ter um cargo, ou então viver uma vida como qualquer outra criança viveria, enfim. E aquilo ficava muito marcado em mim. E um dia, num culto, eu chorei demais. E Deus começou a falar comigo. E foi num louvor do Fernandinho que Deus começou a mover meu coração. E que a gente fala que não importa as dificuldades, não importa, eu nunca deixarei de te louvar, eu nunca deixarei de te glorificar. E aquilo começou a mexer muito comigo, e Deus falou comigo especial e também com minha esposa ao mesmo tempo. A obra sobre a vida dele, quem vai fazer é Ele, é Deus. E eu tenho certeza, e Deus me deixou tão confortável no meu coração, da forma assim, olha, como eu irei usá-lo, compete a mim, a Deus. E Deus falando dessa forma comigo. Talvez uma criança especial, uma criança com algum tipo de síndrome, consiga cativar e alcançar mais vidas que eu na minha vida toda. A obra do Senhor como eu sempre orei para Deus e também orei para a Aninha, nós colocamos o filho no mundo, mas sempre oramos para o Senhor que seja feita a vontade dEle sobre a vida das nossas crianças. E que elas venham ser usadas por Ele. E quando a gente toma essa notícia, toma um baque, mas aí eu consegui tranquilizar. E Deus me colocou numa situação, e a situação assim, e a situação foi aquela situação assim, que eu não tinha onde me segurar. Estar no centro, aí eu aprendi o que é estar no centro da vontade do Senhor. O centro da vontade do Senhor é quando você não pode se apegar a nada. Você não tem nada para você se apegar. Você não tem um exame que te dá um ponto de dúvida sobre se é ou se não é. Vamos supor, você está numa doença muito grave, um câncer. Se alguém chega hoje para você, para mim, e fala, você foi diagnosticado com câncer, você sabe da gravidade dessa doença. Você sabe que não importa se você tivesse o melhor médico à sua disposição, o melhor especialista em oncologia,
você sabe que não depende dele. Você consegue reconhecer isso, que não depende dele, que a doença é muito grave, e é uma doença que ela realmente tende a levar a pessoa à morte. É nesse momento em que você não tem nada a se apegar, que a gente está no centro da vontade do Senhor. E foi ali que eu me peguei naquele momento, que eu não tinha onde me apegar em se estava ou se não estava, e eu vi que estava no centro da vontade do Senhor, então eu entendi. A vontade do Senhor para nós, ela é fora do que a gente possa imaginar. Se colocarmos aqui todos os testemunhos e todo mundo aqui em fila e falar assim, olha, o que você pediu a Deus e você quer testemunhar aquilo que Deus te concedeu. Eu tenho certeza que todos que subirem aqui em cima, nesse púlpito para testemunhar, vão falar, eu pedi isso, mas eu recebi muito mais do que eu esperava. A vontade do Senhor para nós, ela é além do que a gente possa imaginar. O que Deus preparou para nós é além do que a gente possa imaginar. E continuando, em Salmos 147, 11 e 12, diz assim, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que o colocam a esperança no amor, em seu amor leal. Então, voltando a falar do que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada, essa versão que eu estou lendo não é a versão NVI, é uma outra versão, tá? O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança em seu amor leal. Então, irmãos, nesse momento foi aquilo que eu busquei, foi aquilo que me deu conforto, foi aquilo que me trouxe paz no coração. Porque eu consegui ver o amor que Deus tinha, não pela minha vida, não somente pela vida da minha esposa, mas principalmente pela vida do meu filho. E nessa imensidão do amor que eu senti de Deus, eu fiquei tranquilo. Eu falei, não importa. Não importa como vir, se vai vir, se Deus vai curar, se Deus não vai curar. O que importa é o que Deus vai fazer usando ele. As obras que Deus tem sobre a vida dele. E isso começou a me aliviar muito, muito mesmo. Continuando. Só coloquei rapidamente meu testemunho, porque isso bateu muito na minha... basicamente essa palavra, meus irmãos, é algo que eu estou trazendo de dentro de mim. Leandro. Tá? É uma palavra que Deus falou diretamente comigo. Sobre as minhas necessidades, sobre o que eu estou buscando com Deus. Então, por isso que eu achei interessante colocar o meu testemunho. Amém? Continuando. Portanto, outra passagem, que está em Efésios 5,17. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem, porque vai ficar muito extenso. Tem muitas passagens, eu passo por diversas passagens. Tá? Eu vou trazendo para os irmãos e vou falando qual o versículo. Se os irmãos quiserem anotar e depois ler em casa. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Está em Efésios 5,17. Que nós não venhamos a ser insensatos, que nós venhamos a entender o que é e qual é a vontade do Senhor. O que o Senhor quer para nossas vidas. A vontade do Senhor sobre nossas vidas é muito mais importante, meu irmão. Extremamente mais importante. Outra passagem. Compreenda o que é agradável a Cristo e faça-o. Eu falei, isso aqui é passagem mesmo? Fui buscar. Não é a nova versão internacional. É uma outra versão, se eu não me engano, acho que é BV, que é a Bíblica Viva. Se eu não me engano, é essa versão. E eu olhei assim, Deus estava falando exatamente comigo. Novamente, compreenda o que é agradável a Cristo e faça-o. A passagem está exatamente assim, Efésios 5:10. A gente, para ter intimidade com Deus, é necessário que a gente entenda o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, aquilo que Ele está esperando de alguém
que Ele quer que seja semelhança dele. Não é à toa que Deus se agradou de Davi. Davi teve suas falhas, mas antes, quando Deus falou que se agradava de Davi, Davi era exemplar naquilo que ele fazia. Ele se dedicava ao Senhor. Ele se entregava à casa de Deus e tudo o que ele fazia era mediante a vontade de Deus, principalmente isso. Ele buscava saber qual era a vontade de Deus para fazer, antes de fazer algo. O mais importante é isso. Pergunto para os irmãos, quantas vezes nós, antes de tomarmos uma decisão, nós temos buscado a face do Senhor? Quantas vezes fizemos isso? E quantas decisões já tomamos na nossa vida? Muitas, né? E se você contar quantas dessas decisões a gente pediu permissão ao Senhor, se devemos tomar ou não dessa decisão, foram muito poucas. Eu não estou falando isso para os irmãos, falando com certeza absoluta, porque eu entendo que eu vejo essa dificuldade em mim, e entendo que a mesma dificuldade que se passa em mim também passa nos irmãos. Estou falando dessa forma. A gente tem que buscar a intimidade com Deus, na individualidade. Uma coisa que eu queria falar. Para todos os casais que vão se aconselhar antes do casamento, quando se aconselham comigo, com a Lu, eu falo o seguinte, principalmente para o homem, falo, olha, escolha algum lugar da sua casa e faça desse lugar um lugar sagrado. Esse lugar é o lugar onde você vai buscar a Deus. Esse lugar é o lugar que você vai olhar. E quando você chegar na sua casa, só você vai saber. Não precisa a sua esposa saber, porque isso é individual de cada um. Mas seria interessante também, muito interessante, se você tivesse junto com a sua esposa esse lugar. Mas você tem que entender que quando você chegar na sua casa, ao você olhar esse lugar, você vai reconhecer esse lugar e o seu significado. E você vai lembrar que você deve fazer algo, que é conversar com Deus. Se você não fez isso, meu irmão, faça. E se você fazia isso, meu irmão, volte a fazer. Primeira coisa que, com certeza, isso vai melhorar muito na tua intimidade com Deus. Escolha um lugar sagrado, um lugar de encontro contigo, com Deus. Um lugar onde você vai sabe quando Moisés viu a sarça ardente? Que o Senhor falou para ele, Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Esse lugar é o lugar que você vai se despir de tudo aquilo que você é, e de tudo aquilo que você passou no dia a dia. Toda aquela nuvem negra que você trouxe, você vai tirar para entrar, esquecer essas coisas, para entrar no Santo dos Santos. Entre no seu particular com o Senhor. Faça isso, meu irmão. Isso é ter intimidade com Deus. Isso é muito importante. Tenho certeza. Faça isso na sua casa. Que eu tenho certeza que Deus vai mover tantas coisas na sua vida que vão vir muitos testemunhos para falar do que Deus fez quando você buscou ter um lugar santo na sua casa para se encontrar com Deus. Tenho certeza disso. Amém? Outra questão é a obediência a Deus. Para ter intimidade com Deus é necessário ter obediência. E obediência, ela não significa, obediência, ela é incondicional. Ou seja, para você obedecer a Deus não necessita de condições para que obedeça. Ou uma permuta, ou uma troca. Ah, Deus, eu preciso orar mais, eu preciso ter um problema na minha parte financeira e eu preciso fazer isso. Primeira coisa, eu acho o seguinte, Deus,
Se nós, eu falo questão financeira, eu falo isso, irmãos, porque eu passei por isso. Se há algum problema na sua vida financeira, é um sinal de falta de obediência. Ah, Leandro, você está falando isso, pelo amor de Deus, não. Não, é fato. É fato. Não só na sua vida financeira, tá? Mas em toda a sua vida. Mas algo que o pastor pregou e ficou muito marcado em uma pregação, não sei se foi exatamente uma pregação, mas ele falou, olha, se você tem um problema na sua vida financeira, é problema de má administração. Não culpe a Deus pelas suas dívidas. Não culpe a Deus pelos seus problemas. Se houve isso, foi falta de administração. E na falta de administração, existe um dos problemas que podemos nomear como obediência. Não estou falando de obediência de dar o dízimo só, tá? Ah, você não está bem na sua vida financeira porque você não dizima. Isso é um sinal de desobediência à palavra de Deus? Sim, é um sinal. Mas não só isso. Não só isso. Em muitas outras situações. Deus se agrada da lei. E nós temos que cumprir a lei dos homens também. Como está a sua vida nos seus impostos? Tem pagado eles direitinho? Difícil. Eu tenho empresa hoje. A Lu hoje, vendo sabe qual a dificuldade, como é difícil. Hoje a gente seguir uma vida legal, graças a Deus a gente segue, mas uma vida legal na nossa parte financeira. Quase que praticamente as coisas pedem para você ser ilegal. Quase implorando, seja ilegal. Vai ser melhor ser ilegal. É quase uma situação quase que imposta. Vou pôr uma situação para vocês aqui. Eu e a Lu, nós temos uma agência de comunicação e nós trabalhamos com diversos trabalhos, inclusive com empresas grandes, e que assim, são colocadas situações do tipo... pague para mim, ou me beneficie de alguma forma, para que eu possa te passar esse serviço. O chamado BV, né? Boa vontade. Então, assim, é algo que já é quase que imposto para você conseguir trabalhar, você tem que fazer. Graças a Deus a gente não precisou fazer isso em nenhum dos clientes e Deus está nos abençoado. Mas eu vejo a dificuldade de muitos quanto a isso. De muitos quanto a isso. Então, obediência ao Senhor também se encaixa nessa situação. E em inúmeras situações. Mas, tirando a parte financeira, como está a sua obediência hoje a Deus? Vocês têm sido obedientes a Deus? Tome cuidado para não entender que ser obediente a Deus é ser obediente ao pastor. Porque muitos acham e confundem assim. Por que eu tenho que fazer isso? Só porque o pastor pediu? Por que eu tenho que obedecer a ele? Irmãos, o que Deus coloca no coração do pastor Daniel, quanto à direção do nosso ministério, tenho certeza que vem de Deus. Você tem dúvida disso? Irmão, se você tem dúvida disso, ore, busque a face do Senhor. Fale com o pastor, se abra com ele, e tenho certeza que Deus vai entrar nessa situação. Eu estou falando isso porque existem situações que a pessoa realmente não consegue entender um direcionamento de Deus vindo pelo pastor. Não consegue entender. A leitura anual é um direcionamento de Deus. Não é o pastor que está impondo. Isso é obediência. Amém? Olha só. Como foi a atitude de Davi?
Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordenanças e escritas. Então eu te obedecerei até o fim da minha vida. Tiago falava aos cristãos e disse: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Amém? 2 Coríntios 5:9 diz assim: porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar a Deus, o Senhor, seja vivendo conosco em corpo aqui, ou seja vivendo lá com o Senhor, ou na eternidade. O que buscamos primeiro é agradar ao Senhor. Agora pergunto: irmão, você quer ter intimidade com Deus? Ore. Você quer agradar ao Senhor? Quero. Então ame o seu próximo como a si mesmo. Você quer falar em línguas? Eu quero. Então adore ao Senhor como você nunca o adorou antes. Entregue a Ele a adoração mais genuína no seu coração. E tenho certeza, e eu falo isso, não é para que você fale assim: por que você pode falar? Não, a Bíblia nos fala para buscarmos os dons espirituais. A Bíblia nos garante isso. E se hoje, meu irmão, você não tem ainda um dom espiritual, busca que Deus dá. Busca que Deus entrega a você. E se você já tem um dom espiritual, meu irmão, se você já tem um dom de línguas, busque revelar esse dom, busque mais do Senhor. Deus te garante isso na palavra. Deus quer que você o busque. Vê que toda necessidade, tudo que envolve ter intimidade com Deus, envolve em busca. Envolve em entrega, envolve em ter obediência. Envolve em ter intimidade com Deus, ser mais próximo com Deus. Em Jeremias 9:23 diz assim: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe que se orgulhe de me conhecer e de me entender. E estas são as coisas a que me agrado. Questão de se orgulhar porque você canta bem. Eu canto muito bem, meu irmão, canto bem e tal. Que Deus fala que se quisermos nos orgulhar de alguma coisa, que venhamos nos orgulhar de conhecê-lo, de estar próximo a Deus. Não significa que você cantar bem te deixa mais próximo a Deus. Eu falo, e eu já tive esse problema. Tinha situações de pessoas que abriam a boca para cantar, na hora eu saí eu falava assim ainda: meu Deus do céu, eu não consigo nem ficar em espírito com essa pessoa cantando. Tá tão desafinado que a pessoa é. Engraçado isso, mas ela não importa para mim. O que isso significa para mim? Nada. Porque para Deus o que importa é como ela está buscando a Ele. E como ela está buscando em agradar a Ele. E como ela busca em conhecer mais a Deus, em estar mais próximo de Deus, em se entregar a Deus. E essa é a forma que ela encontrou. Tá bom, a pessoa não vai poder gravar um CD? Não, mas isso significa o que para o mundo espiritual? Nada. Talvez a pessoa seja mais íntima de Deus do que muitas pessoas aí que têm milhões de CDs gravados. Então, não é o que você faz. Porque o Senhor fala que não é de obras, né? Eu anotei até que a passagem. Nem só de obras viverá o homem. Na verdade, não é porque você está aqui fazendo algum tipo de obra, ou que eu estou aqui em cima do púlpito fazendo alguma coisa, que eu sou digno, ou então porque eu sou mais próximo de Deus. Deus nos concedeu, ou o pastor, porque o pastor Daniel é o pastor Daniel, ele tem mais intimidade com Deus. Deus, graças a Deus, que a gente não precisa de intermediador.
Graças a Cristo, nós não necessitamos de nenhum tipo de intermediador para chegar a Deus. E não é porque o pastor Daniel é o pastor Daniel que ele tem mais intimidade com Deus. Aliás, uma coisa eu posso falar. De fato quem é cristão, ele é reconhecido por todos da sociedade como o mais íntimo de Deus. Mentira, que eu estou falando? Quantos amigos de vocês falaram assim, você é crente? Sou, tá bom. Aí passa um tempinho, ô fulano, tem como você pedir na tua igreja para orar para minha família, para orar para o meu pai, para orar para o... Não é? Por que faz isso? Porque enxerga a intimidade, que você é mais íntimo de Deus, né? E dá vontade de falar assim, irmãos, vem aqui. Dá vontade de fazer assim, irmão, vem assim. Deus vai ouvir tua oração também. Vamos orar junto. Dar na mão da pessoa, ou pegar na mão da pessoa e começar a orar. Fala, Deus também vai ouvir a tua oração. Vai ouvir a minha, mas vai ouvir a tua também agora. Amém? Vamos orar. Então assim, não é esse a chave de ser mais íntimo de Deus ou ser mais distante de Deus, também. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use você a fim de fazerem o que é direito. Está em Romanos 6,13. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use você a fim de fazer o que é direito. Olha só quantas passagens eu fui buscando, e quantas passagens Deus está falando para buscar Ele. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Deus se agrada daqueles que o buscam. Busque ao Senhor, tem que buscar a Deus. Busque agradar a Deus. Romanos 12 diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente. É na metade? É o dedão? É só minha voz? Eu canto bonito? Não. Completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Esses são os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. Aqueles que se entregam como sacrifícios vivos, como único e com maior entrega possível a Deus. João 15,15. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigo. Porque tudo o que ouvi o meu Pai, eu tomei conhecimento a vocês. Eu tomei conhecido a vocês. Amém? O Senhor é amigo chegado de quem respeita e lhe obedece. Está em Salmo 25, 14, verso A. O Senhor é chegado daquele que o respeita e lhe obedece. Amém? Irmãos, basicamente, esta foi a palavra. O que nós devemos fazer, eu queria que cada um refletisse. A informação básica foi dada. Eu me refleti em diversas situações. Oração. A vida de um cristão tem que ser de oração constante. Oração sem cessar. Tome cuidado, porque a tendência nossa é de deixarmos de orar. Deixarmos de nos comunicar com Deus. Quando a sua oração começa a se tornar um pouco mais repetitiva, talvez seja porque você não está dando tempo necessário ao seu relacionamento, investindo a Deus o seu tempo, o tempo necessário. Sabe por quê? A oração só se torna repetitiva quando a gente
está com pressa, ou quando a gente tem que fazer alguma coisa, ou quando a gente não tem nada para falar. E quando você não tem intimidade com Deus, quando você não tem intimidade com um amigo, você não tem assunto. Então, se a gente traz a nós, e se nós estamos com esse tipo de oração, é um sinal de que a gente tem que estar mais próximo a Deus. Cuidado, essa oração repetitiva, ela significa que falta intimidade. Pensa num amigo. Você consegue ter assunto com uma pessoa que você não tem intimidade? De onde você vai tirar assunto? Você pode falar que hoje choveu, você vai falar que amanhã o dia vai chover. Ah, então você viu lá o jogo do fulano com o ciclano? Vi, tá bom. Não tem mais assunto. Isso é muito perigoso. E tomem cuidado com isso. Outra questão. Intimidade com Deus. Como eu já falei, busquem ter um local santo, um local no que você vai encontrar com Deus. Isso é essencial para a vida de um cristão. Isso é essencial. O cristão tem que ter um lugar para adorar a Deus. E não é igreja, tá, irmãos? Não é igreja. Isso é individual, na sua casa, no seu lar, com a sua família, na hora que está comendo, na hora que você está jantando, não importa que seja no meio de um restaurante, você vai lá, dá as mãos e ora. Isso é intimidade com Deus. Deus, Ele quer ter intimidade com a gente, e isso não depende dEle, depende da gente. Depende totalmente e exclusivamente da gente. Outra coisa, esse ano é um ano de evangelismo. A gente não pode entregar aquilo que a gente não tem. No culto passado, o pastor lançou este ano como sendo um ano de evangelismo. Para nós, como igreja, temos sucesso, nós temos que transbordar para essas vidas. Então, todos os envolvidos, nós, pastores, temos que buscar essa intimidade, temos que ser cheios, íntimos com Deus. Somente a intimidade com Deus consegue fazer com que um próximo, uma outra pessoa, veja a face e o reflexo de Cristo em você. E não podemos trazer ninguém à igreja, nem por força e nem por violência. A maior arma que você tem hoje para evangelizar no mundo é o seu testemunho, é a sua vida. Mais uma coisa que eu vou falar para os irmãos que tenho certeza. Quando a gente chega a um grau de intimidade com Deus, Mega Blaster Power, blast, pode ter certeza, você não vai precisar abrir a boca. Somente o cheiro vai atrair as pessoas para a sua vida. Somente o cheiro é algo que é inexplicável. Quem já teve essa situação, quem já passou por essa situação, sabe que não existe melhor testemunho, não existe melhor ferramenta para evangelismo que o teu próprio testemunho, a sua vida. As trevas, elas se afastam de você. A pessoa, ao chegar perto de você, ela sente paz. Irmãos, esse ano, e eu gostaria muito, e esse é um plano que eu tenho para a minha vida nesse ano, de intimidade com Deus, buscar intimidade com Deus. Eu tenho um aplicativo que eu baixei, eu fico impressionado toda vez que eu vejo. Existe uma igreja nos Estados Unidos, que eles, desde 99, eles louvam 24 horas por dia. Adoração atrás de adoração, não para.
não para, não para, não para. Você pode ter um aplicativo que você baixa no celular. Qualquer hora que você conectar lá, estou no trabalho, eu quero conectar, você clica lá no aplicativo, conecta, vai lá na câmera. A câmera no site. Estão tocando, ministrando, não para. Desde 2009, gente. Desde 99. Imagina. Que maravilha seria, né? E engraçado que eu entro lá e está assim, ó. As pessoas estão adorando, e as pessoas, parece que as pessoas saem do serviço e elas ficam na igreja e ficam sentadas assim na igreja, só olhando. Fica ali, não para. Aí corta, aí quando começa o culto, corta a câmera, vai para o culto. Aí fica só o culto, na adoração no culto, adoração no culto, adoração no culto. Quando acaba a adoração no culto, corta, vai para uma outra salinha pequenininha, está todo mundo tocando lá na salinha pequenininha. E não para. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa? E assim, que nível de adoração, né? E assim, o que hoje, dentro de tudo isso que eu trouxe, a minha primeira pregação do ano foi de reflexão do Leandro. Essa palavra é de reflexão daquilo que eu vejo para a minha vida e daquilo que eu vejo para a vida da igreja. Se buscarmos ter intimidade com Deus a esse nível, irmãos, esse ano vai ser, e todo o demais vai ser algo inexplicável na vida da igreja, na vida desta igreja, na sua vida e de todos, que você possa encontrar na rua. Não há como não ser canal, quando não estamos como e intimidade com Deus. Vamos buscar esse ano e esse ano transbordar. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus me deu. Queria agradecer a todos. Amém?